Paz e bem! Feliz Ano Novo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso primeiro programa do ano, a serviço da vida. A nossa associação e fraternidade nasceram do coração do Evangelho, fruto de um chamado, o chamado de Frei Francisco, naquela época, Nélio Belotti, que depois de entender este chamado e entender o que Deus queria dele, movido pela divina providência, idealizou toda a nossa associação e fraternidade. Mas que chamado é esse que impele tantos jovens, homens, mulheres, por vezes crianças, ou até pessoas com um pouco mais de idade, a deixarem tudo para serem todos de Deus? Nós nos tornamos frades, irmãos e leigos, irmãs, para testemunhar Jesus Cristo. Eu achei, de princípio, que era um fogo de palha, então eu não dei muita atenção, né? Então eu falei, não deve ser chamado. Eu sempre tive no meu coração esse desejo de servir a Deus, mas eu não sabia como. Minha mãe, a minha família achava uma loucura. A minha mãe dizia que eu era muito nova, a minha família falava que eu tinha que terminar os estudos, né, que logo ia passar, que era uma coisa da idade, depois ia passar. No início da nossa vocação, existe algo comum a todos nós, um sentimento que nós temos dificuldade de identificar, uma inquietação, uma angústia, um determinado vazio, algo que nos move a nos lançarmos dentro de nós mesmos e ouvir a voz de Deus, que nos impele, que nos move a entender que essa inquietação é a própria voz de Deus, que nos chama a fazer algo, a construção de seu reino. O meu chamado, ele começou com um não. Eu já participava, né, da igreja desde criança, desde que nasci, sempre fui engajada. Então, um frei, né, ele me convidou a participar do encontro vocacional e imediatamente eu respondi não. Depois que eu respondi isso, né, para ele, que eu não iria, que eu não achava que era o caminho, esse não começou a ressoar dentro de mim, né? Mas por que não, né? Por que não? Por que você está recusando isso? E aí eu comecei a fazer um discernimento vocacional, né, junto com o Frei Joel, com o Frei Afonso, a entender, né, que esse não, na verdade, era um sim, né, que já existia essa chama, essa fagulha dentro de mim, mas que eu acabei não entendendo. O meu primeiro chamado foi fazendo uma visita ao presídio, né, quando um encarcerado me convidava a fazer algo a mais. E eu não sabia como fazer esse algo a mais, né? Quando ele olhou para mim e disse, irmão, tu tem uma vocação, né? E aquilo começou a me desinquietar, né? Que vocação é essa que eu tenho, né? Como é que isso se dá? O chamado vocacional se deu quando eu tinha 17 anos, quando eu fiz um encontro chamado TLC, Treinamento de Liderança Cristã. E ali eu me encontrei comigo e com Deus. Eu já crismei e fui para o seminário diocesano. Tinha 14 anos, né, e eu, num grupo de oração, recebi um convite para ir num grupo de oração e ali eu senti tocada por Jesus, né, eu senti o amor de Jesus. Vocação não é descoberta nem uma conquista humana. Não é talento nem aptidão pessoal. Vocação é o chamado de Deus. Cabe a nós, quando sentimos esse chamado, discernir, sentir e ouvir no coração e na mente a voz de Deus para identificar, saber o que de fato Ele quer de nós, como Deus quer nos usar para realizar a sua obra. Conheci um rapaz no grupo de jovens ali e o chamado ao mesmo tempo, dentro de mim vivenciou uma luta interior muito forte
E mais uma vez na adoração, Jesus sempre fala muito forte comigo nos momentos de adoração. Eu brigando com Deus, né? E eu ali no momento de adoração, rezando o terço, eu falava para ele, mas o que o Senhor quer, né? Um jovem gostando de mim e esse chamado, né? Esse desejo, né? De ser inteiramente tua. E foi quando a pessoa que estava conduzindo ali a adoração, depois do terço, ela disse, né? Que tinha uma jovem ali que o tempo todo estava brigando com Deus em relação à sua vocação, só que pela minha insistência de ficar questionando, eu não deixei Deus falar comigo. Que naquele momento Deus estava me dizendo que Ele me queria por inteiro e Ele tinha pressa. Foi até engraçado, eu diria, né? Porque minha mãe não era de acordo, né? E nós somos uma família bem numerosa. E eu era muito jovem, tinha 14 anos. E eu me lembro, naquele tempo, a gente escrevia a carta, fazia o acompanhamento por carta, e eu recebi a carta do Frei Francisco. Quando eu cheguei do trabalho à tarde, minha irmã me falou assim, Marcelo, que eu chamo Marcelo, o Frei mandou um rapaz vir aqui falar com você, vir te buscar. E falei, mãe, o pessoal veio para falar comigo, a senhora sabe que eu quero muito ir. Ela já ficou muito brava, queria saber quem tinha me falado e tal. E nisso a gente foi caminhando, quando chegou em casa, ela falou, você não vai sair daqui. Eu falei, não, mãe, eu vou. E a minha casa era uma casa muito simples. Uma porta estreita e ela ficou na porta. E ela falou, se você tiver coragem, então passa por aqui. E ela era forte, né? Eu falei, misericórdia, eu não vou passar aí nunca, porque a hora que eu passar, né? Aí chegou um certo momento que ela começou a chorar, por causa da minha insistência, que ela saiu da porta e eu... Sabe quando o passarinho é solto da gaiola? Eu corri e fui embora. E mais pra frente, depois minha mãe entendeu, graças a Deus. Mas foi algo assim, engraçado e pra mim muito satisfatório. E a gente conheceu quando o Frei Jerônimo foi celebrar uma missa lá em Jaú, na paróquia em que ele fez parte durante a vida dele. E ali a gente conheceu a fraternidade. Peguei contato, a gente foi ao longo de todo o ano de 2020 sendo acompanhado à distância. Primeiramente fui eu, aí depois meu irmão também se interessou e terminou a faculdade e a gente ingressou. Foi uma aceitação plena, eles ficaram muito felizes com a nossa decisão. Acredito eu que eles até já imaginavam que isso ia acontecer. Meu pai sempre falava, né, que é muito difícil que nós dois iríamos se separar. Mas a questão familiar é o ponto mais difícil de uma vocação. Tanto por parte do vocacionado, quanto por parte da família mesmo, que muitas vezes não aceita, como tem muitos casos. Mas é algo que, se você coloca em Deus, né, já tem um santo que diz que quando um filho sai de casa para servir a Deus, é Deus que ocupa o lugar dele. Alguns vocacionados sentem-se impelidos pela forma franciscana, como nós. Fraternidade São Francisco de Assis na providência de Deus. E nos conhecem através das nossas obras, através do programa Serviço da Vida, das nossas mídias sociais ou com contato com algum frade, alguma irmã. O meu chamado específico aqui para a fraternidade é tão quanto curioso, porque eu estava trabalhando numa empresa de telecomunicações e eu não estava vendo muito notícias na internet por causa do Covid, né? Sabia se as notícias eram verdade, se era mentira. E aí um belo dia eu resolvi consultar o UOL para saber como que estava. E aí a capa de manchete da UOL era sobre a fraternidade, sobre a morte de um frei da fraternidade. O frei acabou falecendo de Covid, mas o Frei Francisco me relembrou isso, né? O Frei Bruno se foi, mas puxou alguém, né? Então eu vejo assim que quando porque a morte é para todos, mas morrer para o outro são poucos. Todo o meu chamado voltado para a vida sacerdotal no início e depois para a vida religiosa, minha família, né, no caso a minha avó, teve algumas dificuldades de saúde e também financeiras. A princípio eu não viria no ano de 2017 para tentar auxiliar ela nesse momento difícil que ela teve na vida,
que minha família em si teve dificuldades naquele ano. Foi quando eu liguei para o Frei Tarcísio cancelando a minha vinda. Foram os piores dias da minha vida, foi como se eu tivesse uma escuridão, né, muito avassaladora dentro do meu coração, apagando aquela chama de esperança e aquela chama vocacional. Foi quando eu conversei com a minha avó, expus esta dificuldade, pedi para que ela acreditasse em mim e na providência de Deus, entendendo que a providência nunca ia desampará-la, mesmo eu estando longe. Liguei para o Frei Tarcísio. O Frei Tarcísio conseguiu uma carona com o Frei Francisco e eu vim para o encontro vocacional com o nosso guardião geral, Frei Francisco Belotti. Após o jovem sentir o chamado, fazer o discernimento e optar a vir para a nossa fraternidade, há 2 caminhos possíveis. Ele poderá residir em uma comunidade próxima a uma obra e ali experimentar a vida comunitária fraterna, nossa missão, espiritualidade, carisma, ali naquela comunidade local. Ou alguns optam a já vir para o postulantado, que tem uma formação mais concisa de religiosidade, catequese, vida religiosa consagrada, onde ele também vai poder fazer a experiência da nossa espiritualidade, carisma e missão. Faltava algo, faltava uma vida missionária, uma vida ativa, né? Estar no meio do povo. E aí, quando a gente deixa com que Nosso Senhor vá nos guiando e vá nos levando, Ele vai mostrando. E justamente foi o que aconteceu comigo, né? Pelas redes sociais, através do Facebook, me mostrou a fraternidade. Um frei, né, que é o Frei Tiago, né, mandou mensagem para mim, sem nem eu conhecer, sem nem eu saber, convidando para fazer um vocacional. Eu não tinha condição, né, disse, Frei, eu não tenho condição de ir fazer esse vocacional. Mas se o senhor quiser, eu vou passar 15 dias na casa de Fortaleza, no Ceará, que fica o aspirantado. E assim se deu. Para mim foi maravilhoso a experiência, muito rica, de muitas graças. E tive muitas experiências, onde levava comida aos moradores de rua, onde nós fazíamos a mendicâncias franciscana também, onde a gente tinha a graça de ir ao mercado, pedir, estender as mãos, né? Assim como o nosso pai Francisco nos ensina, a gente ia ao mercado pedir também. As etapas iniciais de formação em nossa fraternidade são períodos de profundo discernimento. Após a vivência no aspirantado, experimentando ali a nossa missão, a comunidade dos frades, os aspirantes vêm para o postulantado, junto com outros jovens que já tomaram essa decisão e vieram direto para o postulantado. Aqui há uma grande rotina de atividades, de estudos, de vida consagrada, de espiritualidade franciscana. No postulantado, um dos grandes ensinamentos ou aprendizados é a vida fraterna em comunidade. E ao longo desse ano, o jovem vai se preparando para o próximo passo, num profundo discernimento da vontade de Deus para a sua vida. Quando iniciou-se a pandemia, eu estive tendo contato diretamente com as pessoas que ali estavam tendo no hospital de campanha, que foi ali no São Benedito. Então eu tive esse contato e isso me impulsionou também muito a olhar com mais amor, com mais profundidade no carisma da fraternidade, porque o postulantado, que seria o período que mais eu estaria, né, no período de estudo, me fez eu ter o conhecimento dos dois lados, da formação teórica quanto na formação prática. O Frei Paulo me levou, né, para a primeira missão que eu conheci da fraternidade, que é a missão Amor que Cura lá em Jardim Gramacho, e eu fiquei muito encantada, né, com tudo aquilo, com todo o trabalho da fraternidade. E no ano seguinte ele me convidou para vir para Jaci para conhecer a festa do milho, né? E quando eu cheguei em Jaci, né, que eu vi todos os frades, as irmãs e aquela alegria,
né, de todos eles, eu me senti parte daquilo e eu falei, é assim que eu quero viver. Eu cheguei aqui, eu não conhecia absolutamente nada, eu não conhecia ninguém. E no primeiro momento que eu entrei na fraternidade, que eu conheci, né, as irmãs, os freios, eu tive certeza que era o meu lugar. Eu senti no meu coração algo que eu nunca tinha sentido. Já entrei já bastante, né, emocionada, mexida ali na casa, e as irmãs estavam tocando no violão uma música, né, de São Francisco, e eu acho que eu senti naquele momento, né, é assim que eu quero viver, né, que é a nossa fala de ingresso. Eu sou o Frei Alberto, sou da cidade de São José de Espinharas, no sertão da Paraíba. Eu me chamo Frei Patrício, sou de João Pessoa, na Paraíba. Eu sou o Frei Benjamin, sou de Jaú, no interior de São Paulo. Eu sou o Frei Timóteo, sou natural de Jaú, interior de São Paulo. Eu sou o Frei Miguel, sou natural da cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Eu sou o Frei Maceu, da cidade de Ivaiporã, Paraná. Eu sou o Frei Marcelino, sou da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, interior do estado de São Paulo. Eu sou o Frei Egídio, natural da cidade de Três Pontas, sul de Minas Gerais. Eu sou o Frei Eduardo, sou da cidade de Curuá, do Pará. Eu sou o Frei Rafael, sou da cidade de Abaiara, interior do Ceará. Sou o Frei Levi, da cidade de Belém, estado do Pará. Nós somos o noviciado Santa Maria dos Anjos na Providência de Deus. E gostaríamos de convidar você, jovem, a vir ser também um franciscano. Venha ser um franciscano na Providência de Deus. Vem! O noviciado é a etapa que sucede ao postulantado. Ela é descrita pelos grandes espiritualistas como um tempo de graça, um grande retiro em que o jovem irá fazer um mergulho espiritual dentro de si, pelas mãos da divina providência em nosso carisma. Para os frades, o noviciado acontece aqui em Jaci, na Casa da Herança, onde tudo começou. O ingresso no noviciado é marcado por uma celebração belíssima, repleta de significados e de mística, pois ali dá-se início ao processo de o nascimento de uma nova vida, toda para Deus. Vamos acolher com muito carinho aqueles que, a partir de hoje, se propõem ao ingresso no noviciado da Fraternidade São Francisco de Assis, na Providência de Deus. Os candidatos fazem a vestição do hábito franciscano, que tem um corte em forma de cruz, para se unificar ao crucificado e tomar sua própria cruz. De cor marrom, fazendo alusão à Mãe Terra, que tudo provê, e à sua humildade. O cordão tem o sentido de mostrar que o frade deve estar sempre preparado, com os rins cingidos. As sandálias são um símbolo da vida simples que ele adota a partir deste momento. O capuz significa a vida de oração, a contemplação diária, o lançar-se a todo instante nas mãos de Deus. Os candidatos, neste momento, também recebem do nosso guardião, Frei Francisco, um novo nome. Chamará Irmã Esther. Significando a nova vida e a nova missão. E a coroa franciscana, sinal da grande devoção à Mãe da Divina Providência. Eu faço a escolha e a escolha me faz. Eu tenho que viver a escolha que fiz. Lembre-se sempre que esta veste tem um nome. Ela se chama liturgia da rua. É calor? É. E bastante. O chinelo é pesado? É. O cordão me enrosca em algum lugar? Enrosca. Mas esta é a opção que eu fiz. Que o sim de hoje seja o sim de amanhã e seja o sim do último instante da minha vida.
Ao final da belíssima celebração, tem-se início imediatamente o período do noviciado, 365 dias. É um momento também de aprofundamento, é um momento de estudo. Este ano, eu posso dizer, foi muito importante para mim. Isso me ajuda também a crescer, a amadurecer mais na fraternidade. Dentro dessa dimensão, eu pude aprender muito sobre toda a dimensão do carisma, toda a dimensão da fraternidade e o grande papel e a importância que nós temos de ter consciência de que nós precisamos ser sempre uma resposta para a sociedade, sempre ser uma resposta para aquilo que Deus nos convida. No término do noviciado, os jovens renovarão mais uma vez o seu sim, agora emitindo publicamente os seus votos. Tornar-se-ão neoprofessos ao professarem os votos de pobreza, obediência e castidade, comprometendo-se a viverem segundo as constituições da Fraternidade São Francisco de Assis na providência de Deus. Nessa cerimônia, os frades passarão a utilizar o cordão com os 3 nós, que significam obediência, pobreza e castidade. Além também de receberem o caparrão, que tem um significado muito importante. Alusão da morte para o mundo, a morte do homem velho, e o nascimento para uma nova vida, o homem transfigurado. É a concretização de um chamado, é a recordação de todo o caminho percorrido, seguindo a mesma direção, para ser inteiramente de Deus. É a consagração religiosa, a profissão pública dos votos. Como vou conseguir ser fiel à proposta dos conselhos evangélicos, que é uma proposta tão desafiadora para os nossos tempos atuais? Não se esqueçam, queridos amigos e amigas, vocês que professaram os primeiros votos hoje, o Senhor está a falar nos seus ouvidos. A graça do Senhor os envolverá. Não trata de capacidades humanas, não se trata de capacidades intelectuais, trata-se de capacidades espirituais que são adquiridas com o joelho no chão e na vida de oração. Nunca se esqueça, Deus pode multiplicar os 5 pães e os 2 peixes através da sua oferta. Nunca se esqueça que Deus é um nunca bastante. As situações assim são muitas, mas eu me lembro que assim que eu cheguei no Haiti e durante o trabalho lá, uma mãe veio com uma criança, uma menina, né, de mais ou menos uns 6 anos, e a criança morreu nos meus braços, né? E uma situação difícil, delicada, mas aquele momento ali para mim bateu muito forte, que eu poderia fazer algo muito mais. Eu senti assim muito forte Deus falando, realmente seu lugar é aqui. Um momento à noite em que eu senti que o Senhor queria que eu fosse o amor aqui fora, né? Vivesse o amor aqui no meio das pessoas. Eu conheci o Santa Catarina, que é o nosso hospital, e ali com aquelas crianças eu fui compreender que aquelas crianças iriam dar muito mais esse amor do que eu seria o amor na vida delas. Eu entrei pela porta e eu vi aquelas pessoas ali, era como se eu visse Jesus. E aquele sentimento foi tão forte que eu comecei a abraçar aquelas crianças e eu não queria mais sair dali. E foi ali que eu percebi, é aqui. Todas as vezes que eu vi uma família sendo restaurada, todas as vezes que um recuperando, ele recebia essa alta melhorada com um sorriso, muitas das vezes, mas com lágrimas caindo dos olhos, a minha vocação reforçava e se concretizava. Eu me emociono muito nesses momentos, porque a gente faz parte.
é renovando o nosso sim a cada dia, renovando os nossos votos e compromissos a cada dia, que nós silenciamos aquele sentimento, aquela inquietação que sentíamos no início da nossa vocação. Silenciamos quando vivemos o nosso chamado, respondemos ao chamado de Deus com a nossa vida. Eu pergunto a você, que acompanha os nossos programas a serviço da vida, observando o programa de hoje, os anteriores que falam de nossas obras, de nossas ações, de nossa vida, dos nossos desafios. Você entendeu para que fomos chamados? Simplicissimamente nós viveremos daqui pra frente. Simplicissimamente nada teremos, singelamente partiremos o pão que Deus dará. E se formos irmãos, o pão não faltará. Olá, paz e bem a você que está ligado no programa A Serviço da Vida. Seja bem-vindo para o nosso primeiro Giro na Providência do ano de 2022. Vestição, profissão e renovação marcaram a entrada deste ano. Nossos irmãos fizeram seus primeiros votos, receberam pela primeira vez o hábito e foram enviados em missão. Frei Francisco inicia o ano visitando também já a região amazônica. A visita de Frei Francisco junto às comunidades ribeirinhas marca também a introdução do nosso terceiro barco hospital, que em breve estará navegando sobre os rios da Amazônia. A imagem de São Sebastião do Rio de Janeiro visita o nosso hospital na preparação da festa do padroeiro da Arquidiocese e do Estado do Rio de Janeiro. Frei Isaac recebeu a imagem que foi conduzida por Dom Roque, bispo auxiliar da Arquidiocese. Setor de imagens é inaugurado em Adamantina, em nossa Santa Casa, como também o banco de sangue. Na oportunidade, Frei Francisco abençoou e agradeceu ao povo que fez parte no passado, no presente e aqueles que trabalharão no futuro. Nós queremos agradecer a você que tem nos acompanhado e contribuído com as missões e obras da Associação em Fraternidade, lá São Francisco de Assis, na Providência de Deus. E você que está em casa e ainda não sabe como nos ajudar, não perca seu tempo. Aponte agora mesmo a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela de sua televisão e faça já a sua doação. A Providência de Deus acontece, mas depende da extensão das mãos dos homens. Doe, ajude, salve vidas. Eis a nossa missão e vocação. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos tristes sozinhos, serei fraternidade. Aos sem esperança, eu levarei a fé. Irei te anunciar, haja o que houver. Eis aqui a minha vocação.